Portanto, estes são alguns dos temas que vos lanço para debate como ideia. Termino agradecendo-vos muito a atenção e com uma imagem do postal de Natal da minha secretaria para este ano, indicando que a estrela mostra o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Projetos aqui não faltam. Este é o primeiro esboço de uma política pública para esta área, no país. Não digo nos Açores só, digo no país. Conhece certamente a realidade do continente. Sim. Nesta área. Nunca nos apercebemos, de facto, de haver, em termos de políticas públicas, isto é, de uma política estruturada, um pensamento estruturado de entidades oficiais para esta área. Não acho justo. Nós, tanto a nível nacional e regional, já há uma estratégia nacional para o mar que já está a ser desenvolvida há vários anos, que tenta criar um quadro jurídico e um quadro mental também do que é que devem ser prioridades para o país. Portanto, na região temos a vantagem de ser mais pequenos, das coisas serem quase personalizadas, a pessoa conhecer quem são os principais agentes, quais são os setores que têm mais potencial e depois, enfim, temos tido a sorte de ter as contas públicas num estado em que conseguimos financiar ainda alguma investigação nestas áreas. Eu julgo que, a nível nacional, também está a ser feito este esforço, com os constrangimentos que existem em termos de finanças nacionais, enfim, isto faz para os Açores são Portugal. Portanto, tudo que eu vos digo é uma parte do que está a ser feito a nível nacional também. E já agora, o peso desta atividade nos Açores é muito maior do que na economia portuguesa, como um todo. Sim, estranhamente não é tanto como se imaginava. Por exemplo, as pescas contam 25% das exportações dos Açores, mas menos em PIB. A agricultura ainda é muito pesada, produz-se 1/3 do leite que se produz no país é produzido nos Açores e o setor da agroindústria e do turismo é muito pesado, são muito pesados também. Julgo que, em potencial, 10 anos a 20 anos, sem dúvida alguma, que a chamada economia do mar vai ter um peso muito determinante na economia dos Açores e será o principal fator de desenvolvimento. Este é, de facto, como já dissemos no início desta conversa, é, de facto, o potencial adiado da economia portuguesa, não é? Porque fala-se do mar há muito tempo e de como a aposta no mar pode ser, de facto, uma saída importante para a nossa economia. O que é que falta, de facto, para esse setor arrancar? Porque vemos outros setores de atividade com um potencial natural e eventualmente não tão grande em Portugal, que arrancam mais depressa do que este. Falta o quê? Políticas públicas? Falta empreendedorismo privado? O que é que falta? Sim, eu julgo que falta pontes. Nós temos muitas coisas que são feitas um pouco ad hoc, ou há boa investigação a ser feita, mas nem sempre é canalizada depois para o setor privado. Há um esforço grande, mesmo à pequena escala de um arquipélago como os Açores, muito pouco da investigação científica que se faz há várias décadas na Universidade dos Açores foi transformada em negócio. Não há ainda uma forma eficaz de transformarmos conhecimento em euros de negócio. Mas temos esse conhecimento? Temos em muitas áreas, temos já esse conhecimento, noutras não teremos, mas temos, por exemplo, há casos em aquacultura, por exemplo, que é uma área que nos Açores não está muito avançada, dá os seus primeiros passos. Temos no continente várias universidades que têm muita investigação de qualidade nessa área e há alguns negócios, seguramente o potencial é muito maior. Julgo que falta é verdadeiramente fazer pontes entre diferentes formas de conhecimento. Por exemplo, nos Açores, a aquacultura, que é quase não existente, pode ter um papel central para fechar partes de ciclos económicos. A pesca abastece, por exemplo, a indústria conserveira, que tem um grande peso nos Açores. Há muita exportação de atum enlatado, em particular. E essa indústria depois produz resíduos, que em alguns casos é transformada em farinha de peixe, que serve depois para alimento, mas em muitos casos é depositada em aterro sanitário. Ora, esses resíduos, cabeças de atum, vísceras, etc., podiam servir para alimentar outros peixes em aquacultura, por exemplo. E, portanto, fechando de alguma forma esse ciclo, que produziriam peixes que poderiam ser de novo introduzidos no ciclo conserveiro, ou pelo menos produzir peixe para isco. Os Açores importam sardinha congelada para isco. Os Açores importam minhocas para pôr nos anzóis para pescar. Isto podia tudo ser produzido em aquacultura com resíduos que hoje, em alguns casos, têm que ser depositados em aterro sanitário e com o pagamento de uma taxa. Este é um exemplo de uma escala pequena. À escala nacional tenho certeza que muitas sinergias que hoje não estão a ser desenvolvidas poderiam ser desenvolvidas e, de facto, criar uma dinâmica de economia circular, de cluster, em que uma indústria puxa por outra. E acho que as pontes é, de facto, o que falta um pouco para deixarmos de ser uma promessa adiada em termos de economia do mar e efetivamente, termos resultados. Muito bem. Não sei se há questões da plateia, se não, continuarei eu aqui a conduzir a conversa.
duas já aqui. Eu peço-vos que sejam questões relativamente rápidas e curtas. Alexandre Fonseca, oficial da Armada na Reforma. Para já, muito obrigado pela sua excelente apresentação. A minha questão, muito rápida, é sobre as áreas de responsabilidade, a diferenciação entre as áreas de responsabilidade do Governo Central e do Governo Regional. E devo dizer que, o ano passado, estive no Brasil e fiquei muito admirado com os conflitos que existem entre o Governo Federal brasileiro e o Governo dos Estados para a partilha dos dividendos do petróleo e do gás, portanto, da exploração nas áreas profundas. Verificámos que, enquanto algumas áreas estão perfeitamente clarificadas no âmbito do Governo Regional, por exemplo, a exploração mineira do mar profundo está naquela zona de gestão partilhada. A minha pergunta é se há alguma evolução já no sentido de clarificar isso antes de se iniciar a exploração, porque senão será certamente complicado. Muito obrigado. Obrigado. Posso responder o que é responder? Sim, é uma excelente pergunta e o timing é muito oportuno. A exploração mineral é, de facto, uma das áreas que está na chamada gestão partilhada. E o que às vezes acontece nestas áreas políticas menos definidas, e atenção, a gestão partilhada é o termo exato que está no Estatuto Político-Administrativo e na Constituição e abrange a plataforma continental e toda a ZEE. O que nos cria o problema de, por vezes, um dos legisladores, seja o central, seja o regional, decide legislar sozinho. E depois cria um problema óbvio sobre o assunto. Portanto, este já está pré-sinalizado. O Ministério que tem esta área é o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que por via da energia também tem a geologia. E está neste momento a trabalhar numa proposta de diploma. Noutras áreas, como a do ordenamento do espaço marítimo, já houve uma pré-aprovação de um diploma que não era de todo na perspectiva da região autónoma constitucional e que tratava as regiões autónomas como se fossem municípios. Também ainda vamos a tempo de o corrigir e julgo que essa primeira interação sobre o ordenamento do espaço marítimo lançou o alerta para a proposta de diploma sobre a prospecção e exploração dos fundos submarinos, sendo que julgo que está prevista a preparação desse diploma pelo Governo Central, alguns no primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, essa discussão vai ser feita, a questão já está pré-sinalizada e é absolutamente essencial. A região autónoma é parte do país e tem os seus interesses 100% alinhados com o Governo Central em tudo, menos a partilha de rendimentos, em que aí a região quer o máximo possível e o Governo Central quer o máximo possível. Portanto, em tudo o resto nós devemos tentar colaborar e tentar criar um clima o mais atraente possível para empresas que queiram vir explorar e ajudar-nos com o seu know-how a explorar as riquezas do nosso mar. E por isso temos que nos entender e negociar entre os dois e dizer o que é que quer dizer gestão partilhada quando chega depois à parte de partilha de recursos financeiros, e essa vai ser uma negociação interessante que será tida na devida altura. Obrigado.